Muy bien, pastor. Dios le bendiga. Me gusta llamarlo pastor. Muchas gracias, Cristian. Mucho gusto estar con ustedes, conocer, convivir con ustedes en estos días. Un privilegio para mí. En la convivencia con ustedes es sensible que ustedes son personas de Dios. En nuestra reunión, la última por la noche, había, mientras discutíamos sobre proyectos, cosas administrativas, un pastor empezaba a llorar por amor que tiene por la iglesia, espontáneamente. Es increíble que después de tantos años continuamos con nuestros corazones abrazados, amando la iglesia por la cual Cristo ha morido, sufrido, y queremos ver la iglesia triunfando. Amén. Yo voy a hablar sobre carisma y carácter, la diferencia que hay entre carisma y carácter, entre un ministerio de puro carisma y un ministerio con carácter y carisma, y no solamente con puro carisma. Voy a hablar sobre la importancia de la santidad na vida ministerial. Invito a ustedes para abrir sus Bíblias em 1 Samuel. Vamos falar sobre capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7 em 30 minutos. Vamos ver se isso é possível. Eli havia sido especialmente elegido por Deus para ser sacerdote em Israel. Pero por desgracia, Eli não foi fiel a sua missão, principalmente por causa de seus filhos, Ofni e Fineas, que chegaram a ser sacerdotes sem qualificações morais. Eram profanos, despreciavam as coisas sagradas. No satisfeitos com seu salário, tomavam lo que era de Deus, haciendo comércio de las coisas de Deus. Ofni e Fineas se aprovecharam de seu liderazgo para acosar e ter relações sexuais com várias mulheres delante de la arca de Deus, sem nenhum temor de Deus. Mira, Eli foi tolerante com os pecados de seus filhos, permitindo a seus filhos seguir em el ministério sacerdotal. Nós queremos que nossos filhos sigam nossos passos. Que honra ter um filho pastor. Pero, hermanos, la santidad se hace necesaria. Não pode ser a todo custo. Não podemos fazer vista gorda delante de los errores de nuestros hijos. Es necesaria la santidad en la casa de Dios. Dios se quejó de Eli. Capítulo 2, versículo 29. Como pudestes, Eli, tú que és mi sacerdote, por que honraste más a tus hijos do que a mí? Por quê? Eli vai pagar caro. Isto vai custar muito. Vai custar seu ministério. Vai custar sua vida. Vai custar a vida de seus filhos. Os pecados de Eli e seus filhos levaram o pueblo de Deus a distanciamento de Deus. Capítulo 12 e capítulo 4 hablam sobre o ministério sacerdotal de Ofni e Fineas. Pecado descrito no capítulo 2 e derrota descrita no capítulo 4. Há uma guerra contra os filisteus e o pueblo de Deus é derrotado. 4.000 homens mueren em esta guerra. Pero o pueblo de Israel tinham certa confiança em el carisma de la arca. Perdemos esta batalha porque não teníamos com nós la arca. Necessitamos el carisma de la arca. Tragam la arca de Deus, la arca del pacto. Necessitamos del carisma de los sacerdotes. Tragam los sacerdotes.
Então vieram os sacerdotes Ofni e Finéas com a arca de Deus e chegaram ao acampamento do exército de Israel. Empezou uma alabanza, muito ruído, muita alegria por causa da presença da arca. Pero esta alegria estava embasada sobre o carisma de sacerdotes, o carisma de la arca, pero não tinha nada que ver com relacionamento com Deus, nada que ver com santidade, com intimidade com o Senhor. Às vezes temos a palavra de Deus, temos o carisma de la ordenação, pero se não temos comunhão com Deus, santidade, intimidade, este carisma é apenas aparente, é proforma, é uma casca. Este culto é um culto ferviente, fervoroso, muito ruído, muita alegria, muita alabanza, emocionante, pero vazio de Deus. Resultado de este tipo de culto, deste tipo de ministério, é derrota para o povo de Deus. 30,000 foram muertos. A despecho da presença del carisma de la arca, foram muertos, foram derrotados. Entre eles, Ofni e Finéas. A notícia chega a Eli. Eli tomba e muere Eli também. A mulher de Finéas estava embaraçada, prestes a dar à luz, com a notícia de que a arca de Deus foi parar em el acampamento de los filisteus, delante de la estátua de Dagón. A mulher de Finéas deu à luz a seu filho e puso em ele o nome Icabod. Foi-se, apartou-se de nosotros la glória de Deus. Com Icabod, esta palavra emblemática, termina o ministério pastoral, sacerdotal de Ofni e Finéas, com derrota, com muerte, com vergüenza para o nome de Deus. Os inimigos de Deus estavam tripudiando agora sobre a arca de Deus, que estava posta como um triunfo ao Deus Dagón. Assim termina capítulo 4, Icabod. Interessante, em capítulo 5 ou 6, Deus vindica a glória de seu próprio nome. Um fenômeno sucedeu em várias ocasiões, dia após dia. A estátua de Dagón amanheceu caída delante de la arca de Jehová, e uma peste afectou a saúde de los habitantes de aquela ciudad, por lo que el temor del Señor cayó sobre los filisteus, hasta el punto de decidirem devolver el arca al pueblo hebreo, e com muitos presentes, com muitos regalos, como um sinal de compensação. Compare el temor del Senhor que carecia em Ofni e Finéas, que delante de la arca de Deus se prostituíam com muitas mulheres, descaradamente. Agora, este temor que faltou em Ofni e Finéas se vê entre os filisteus. Quando a estátua de Dagón caiu a los pés de la arca de Deus, isto me hizo lembrar as palavras de Jesucristo, que em la entrada triunfal falou assim: se estes se callarem, as próprias pedras alabarão a Deus. Como os sacerdotes não prestaram devido culto a Deus, agora se vê que as pedras, a estátua de Dagón, reverenciando, adorando a nuestro Deus.
Deus não falha. Agora vamos para capítulo 3 e 7. E com isto terminamos. Vamos falar sobre o ministério sacerdotal, pastoral de Samuel. Incluso antes da muerte de Eli, Ofni e Fineas, Deus já havia elegido a seu sucessor. Capítulo 3. Por causa de los pecados de Eli e de seus filhos, a palavra de Deus escasseava em aqueles dias. Era raríssima, porque o pecado nos separa da palavra de Deus, nos separa de Deus. Capítulo 3, versículo 3. Sin embargo, antes que a lámpara de Deus se apagase, fuese apagada. Hermanos, a lâmpada de Deus não se apagará jamás. Se nós falharmos, Deus suscitará outros. Antes que a lâmpada se apague, nós sabemos que Deus ergueu, chamou Samuel, Samuel. As portas do inferno não prevalecerão contra a casa de Deus, contra a igreja do Senhor. Deus se manifestou a Samuel. A palavra vino a Samuel. Que diferença quando comparas as atitudes de Ofni e Fineas com as atitudes de Samuel. Quando Eli repreendeu primeiramente a Ofni e Fineas, estes filhos de Eli não hicieron caso, não cambiaram sua trajetória, continuaram em pecado, não eram obedientes a seu papá, não eram obedientes a Deus, tampouco. Pero Samuel se muestra muito obediente a seu papá adotivo, podemos falar assim. Samuel tiene muito respeito, é obediente a voz de Eli e sigue estritamente suas orientações. Eu quedo acá pensando que Samuel era ninño e que Ofni e Fineas, sus hermanos espirituales, sacerdotes, líderes, no buenos, que davam malos testemunhos. Há concepto, uma ideia de que o homem é produto do meio. Samuel vai contradizer este ditado, esta ideia. Ele viveu em este ambiente pernicioso, em uma igreja onde os hermanos mais viejos davam malo testemunho, faziam coisas absurdas, barbaridades, carnalidades, mas o pecado não entrou em coração de Samuel. O temor de Deus se hizo presente em sua vida desde niño. Isto é possível, mis amados hermanos e hermanas. É possível nós contrariarmos tudo ao nosso derredor. Não podemos usar como excusa o fato de que pastor, ou líder, ou igreja, ou aqueles que estão em liderazgo se portaram malo. Não deve abrir buraco, uma brecha em nossa alma para o pecado. E Samuel é exemplo para nós. Niño. El viejo Eli estava decadente. Seus olhos estavam embotados. Não conseguia discernir mais nada. Pero Deus estava erguendo novo líder. E a palavra de Deus passou a ser abundante. Depois, com Samuel. Hermanos, se nossos corações estão abertos para a vontade de Deus, se nós somos obedientes a Deus, a palavra de Deus será abundante em nossa vida, em nosso ministério. Não há atajo. A obediência se hace necessária. Misericórdia quero
e não o sacrifício. A obediência é o que Deus procura em nós outros. Importa que os despenseiros da multiforme graça, sabedoria de Deus, sejam encontrados o quê? Fiéis, íntegros. Estes despenseiros estão acá esta manhã. Irmãos, capítulo 7. Passado 20 anos, Samuel agora é o líder, o profeta, o juiz, o líder espiritual de Israel. Pero os filisteus hacen nova guerra. Uma ameaça de guerra está presente. E Samuel congrega todo o pueblo de Israel para culto. E compare este culto de Samuel com o culto liderado por Ofni e Fineas. Que contraste increíble. Mientras en el culto liderado por Ofni e Fineas, havia como que culto de confissão positiva. Nós somos o pueblo de la arca. La arca está en nuestro medio. La victoria es nuestra. Somos más que vencedores por causa de la arca. Culto de confissão positiva. E acabou em derrota. Pero agora, este culto liderado por Samuel não é tão ruidoso. Eu não sou contra ruídos. Eu sou fervoroso. Eu sou wesleyano. Me gusta muito o coração abrasado. Pero nuestro fervor, nuestro ruído precisa estar conectado com nuestro coração. Deve ser produto de coração abrasado. E não solamente uma proforma, teatro. Uma apresentação de nós outros, distinta da realidade. Deus não quedou impressionado com o culto de Ofni e Fineas. O ruído de la tierra não produz o ruído em los cielos. Este culto dirigido agora por Samuel não é culto de confissão positiva, pero culto de confissões de pecados, corações contritos, de arrependimento, de abandonar os ídolos, a idolatria e todo mais. Este pueblo se puso arrependido, humilde, confessando seus pecados perante su Deus, único e verdadeiro. E quando os filisteus, fuertemente armados, veniram contra Israel, o que se passou? Escucharam tremendo ruído vindo de los cielos. De los altos cielos, Deus tronou sobre los filisteus. E los filisteus foram derrotados por mano de Deus. Ruído se ouviu, pero vino de arriba. Que tremendo. Esta guerra termina com a vitória do pueblo de Israel. E Samuel vai falar uma palavra emblemática. ¿Recuerdas da palavra emblemática que encerrou o ministério de Ofni e Fineas? E acabou. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. Pero agora, a palavra é diferente. Ebenezer. Hasta aqui nos tem ajudado o Senhor Jeová. Que tu ministério também possa ser contemplado finalmente por esta bendita palavra. Ebenezer para ustedes, mis amigos, hermanos, pastores e pastoras, líderes. Ebenezer pueda encerrar tu carreira em esta terra. Amém e amém.